A Câmara Municipal de Rio Verde tem a honra em realizar a sessão solene de entrega do lançamento da Comenda Empreendedorismo, denominada Avelar de Moraes Macedo. Desta forma, a criação da Comenda busca reconhecer os incentivadores parceiros na busca de um ambiente mais favorável à prática do empreendedorismo em Rio Verde. Ante ao exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação desse projeto. Rio Verde, dia 21 de outubro de 2019, assina o Biratã Gouveia. Avelar de Moraes Macedo nasceu em Rio Verde, dia 15 de agosto de 1941, filho de Jerônimo Ribeiro de Macedo e Adelina Rosa de Moraes Macedo. Tem 3 irmãos, Severino, Ademar e Aleomar. Casado há 51 anos com Marilza Carvalho Macedo, Avelar tem 3 filhos, Denise, Vinícius e Vitor, e 5 netos, Isabelle, Laura, Gabriel, Igor e Benito. Avelar é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 1967, produtor rural e empresário. É sócio fundador do Rotary Club de Rio Verde, que completa agora em junho 50 anos. Na década de 70, Avelar trabalhava como pesquisador na Engopa, na área agrícola, quando teve a ideia de trazer os cursos de ciências agrárias para Rio Verde. Em uma reunião do Rotary, a ideia foi aprovada por unanimidade. Avelar participou diretamente com a comissão formada desde então para que se tornasse realidade, adquirindo a Fazenda Fontes do Saber, com 280 hectares. Com isso, o curso de agronomia teve um importante fundamental naquela época para o desenvolvimento do agronegócio da nossa região, e a fazenda serviu para sediar a futura Universidade de Rio Verde, UniRV. Em 1972, Avelar e seus irmãos trouxeram para Rio Verde a primeira concessionária da Ford Willys. Em 1980, Avelar foi convidado pelo Dr. Paulo Campos para trabalharem juntos por 3 anos em um projeto de construção de 300 casas para famílias carentes de Rio Verde, no bairro Serpro. Avelar aceitou o convite e, juntamente com o Dr. Paulo, trabalharam na concentração daqueles projetos sociais. Em setembro de 1985, Avelar participou juntamente com José Costa Martins e Delson Caires Almeida do projeto para a construção de um novo abrigo dos velhos, mais amplo e confortável, para oferecer melhor qualidade de vida para os assistidos. No novo abrigo, os velhos triplicaram a qualidade de leitos. Tiveram todos os apoios da sociedade. Em 1988, Avelar e sua esposa Marilza fundaram a AJA, Associação de Apoio a Crianças Joana de Ângeles, com o apoio do Rotary Club, no Movimento Espírita de Rio Verde e vários voluntários. Atualmente, a AJA atende 180 crianças e adolescentes com mais de 10 atividades em tempo integral. Em 1989, Avelar liderou um movimento procurando o então vereador Dr. Edicel Henrique Portilho, Dr. Checo, para que ele impedisse que uma reunião extraordinária, convencendo as lideranças do Montevidéu de desistir de ampliar ainda mais sua área recém-emancipada, que já estava definido dentro da lei. Já estavam com o mapa pronto para as divisas demarcadas. Com isso, Rio Verde preservou 154.800 hectares que estavam prestes a serem anexados no novo distrito. Avelar e sua família fundaram o Silvestre Park em 1996, um complexo de lazer que atende a toda a região do Sudoeste, localizado dentro da cidade, em uma área privilegiada pela natureza, com 3 nascentes, 4 lagos e muito verde. Avelar participou da diretoria do Hospital do Câncer de Rio Verde e, em 2003, juntamente com o fundador do Hospital do Câncer, José Gouveia, criaram a Associação dos Amigos do Hospital do Câncer e, com isso, arrecadaram valores expressivos para o hospital. Em várias campanhas, com sorteios de carros, conseguiram, juntamente com o prefeito, o centro cirúrgico do Hospital do Câncer através da doação da Cargill. Avelar foi secretário municipal por 3 mandatos na administração do prefeito Paulo Roberto Cunha.
Quando secretário da Indústria e Comércio de Rio Verde, Avelar coordenou a criação do DIMP, Distrito Industrial Municipal de Pequenas Empresas. O DIMP teve repercussão em todo o estado de Goiás, gerando diretamente mais de 2.000 empregos. Avelar foi idealizador da escultura da Avenida Barrinha, do artista Luiz Olinto, onde, através de sua obra de arte com cerâmica vitrificada em aço inoxidável, retrata a evolução da pujante economia do nosso município. A escultura foi construída em parceria com empresários e a Prefeitura de Rio Verde. A escultura hoje é um cartão postal do nosso município. Entre vários projetos, Avelar liderou o movimento para evitar que um presídio regional se instituísse em Rio Verde. Projeto este que já estava aprovado pelo governo e com uma área de 25 alqueires já definida. Avelar procurou as principais entidades representativas do nosso município e, em baixo-assinado, com 34 assinaturas das entidades, entregou ao governador de Goiás, em visita ao Sindicato Rural de Rio Verde, o ofício e disse, abre aspas, as lideranças de Rio Verde repudiam veementemente a construção do presídio em nossa cidade, fecha aspas. O governador de imediato entendeu que o cidadão e a cidade não queria, anunciou que o presídio não viria mais. Foi uma grande vitória para a população rioverdense. Outro projeto importantíssimo liderado por Avelar para o nosso município foi o movimento da conscientização da população para limitar em 10% a área agricultável para o plantio de cana-de-açúcar. Avelar lutou por 2 anos e conseguiu 38.000 assinaturas com 51 entidades representadas no município. E o prefeito Paulo Roberto Cunha teve a coragem de enfrentar empresários poderosos, assinando a lei para limitar o plantio da cana-de-açúcar, lei número 5.200 de 2006. Com isso, Rio Verde foi salvo da decadência iminente. A lei garantiu o desenvolvimento atual das futuras gerações. Em 2013, Avelar escreveu seu primeiro livro, sua biografia, Avelar de Moraes Macedo, um visionário rioverdense. Em 2018, Avelar é convidado a participar da Academia de Letras, Artes e Ofícios, Academia, da cadeira número 4. Em 2019, Avelar apresenta no Rotary um projeto educacional, Rotary Incentivando a Educação, com resultados extraordinários em parceria com a Secretaria da Educação e empresários, envolvidos em 5 escolas com crianças carentes do município. Avelar idealiza projetos do Museu Nacional do Agronegócio e começa a desenvolver e envolver lideranças em nossa cidade. Em 2022, Avelar escreve e publica seu segundo livro, A Dança dos Bambuzais. Neste livro, Avelar sugere um importante projeto para a educação do nosso país, através de parceria entre governos e empresários. Atualmente está desenvolvendo projetos imobiliários com sua família em áreas anexas ao Silvestre Park. Lido. Convidamos a todos os presentes para assistirem à exibição do vídeo sobre o homenageado Avelar Moraes de Macedo. Comenda Avelar de Moraes Macedo, instituída em 2019 por meio da Lei 7.008, de autoria do vereador Sargento Biratã. A Comenda Avelar de Moraes Macedo é uma honraria criada pela Câmara Municipal para homenagear personalidades que tenham contribuído para o desenvolvimento do empreendedorismo em nossa cidade. Escolhido para dar o nome à comenda, Avelar Macedo nasceu em Rio Verde em 15 de agosto de 1941. É engenheiro agrônomo, empresário, produtor rural e um dos maiores empreendedores de Rio Verde e de Goiás. Dentre outras ações, Avelar foi um dos grandes idealizadores da criação da UniRV, Universidade de Rio Verde. É sócio fundador do Rotary Club. Esteve à frente do projeto de construção de 300 casas para famílias carentes no bairro Serpron.
da construção do Abrigo dos Velhos, da construção do Hospital do Câncer e, juntamente com sua esposa, Marilza Carvalho Macedo, fundaram a AJA, Associação de Apoio à Criança Joana de Ângeles. Em 1972, graças à iniciativa de Avelar Macedo e seus irmãos, chegava a Rio Verde a primeira concessionária da Ford Willys. Secretário da Indústria e Comércio de Rio Verde por 3 vezes, Avelar criou o Distrito Industrial de Pequenas Empresas e liderou o movimento que resultou na aprovação da Lei 5.200 de 2006, sancionada pelo então prefeito Paulo Roberto Cunha, e que limitou em 10% o plantio de cana-de-açúcar no município. Graças a esta lei, a monocultura de cana foi evitada em Rio Verde. Em 1996, Avelar Macedo e sua família fundaram o Silvestre Park, um complexo de lazer que atende a toda a região sudoeste e que muito orgulha o nosso município. Após anos de muita história, Avelar e sua família passaram a desenvolver projetos no ramo imobiliário. Essa é um pouco da história de Avelar de Moraes Macedo. Um homem, um legado e agora imortalizado para sempre na memória e na história do povo rioverdense. Convidamos o senhor Avelar de Moraes Macedo para receber a comenda que leva o seu nome, das mãos do autor, vereador Ubiratã Pereira Gouveia. A palavra está franqueada ao procurador Dr. Vinícius Fonseca Campos, neste ato representando o prefeito municipal, Dr. Paulo Faria do Vale. Tenho a felicidade aqui de inaugurar as falas, né, senhor presidente. Muito obrigado. Em nome do prefeito Paulo do Vale, cumprimentar o presidente Lucivaldo, vereadora Marúcia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em especial o vereador Ubiratã, autor dessa merecidíssima homenagem, e a todos os vereadores que o acompanharam na votação, no tempo em que foi aprovado o projeto de lei que o homenageia, senhor Avelar Macedo. Cumprimentar aqui o nosso coronel Hamilton, a Corpo de Bombeiros, deputado Chico, professor Fabiano, do Instituto Federal Goiano, Demilson Lima, representante do deputado estadual Lissauer, a todos os presentes, amigos, familiares. Senhor Avelar Macedo, é uma grande honra poder falar um pouco do senhor. Eu que sou neto de Paulo Campos e que juntamente com o senhor, há 40 anos, idealizaram um bairro com o propósito de dar uma vida melhor às pessoas carentes, através de moradias, com a ideia de, então, de dá-las incomodado por um determinado período, até que elas pudessem ter melhores condições para seguir o seu caminho. Esse é um projeto que auxiliou centenas de pessoas, milhares de pessoas, e que ainda auxilia. É só uma das suas passagens, senhor Avelar, e dos inúmeros trabalhos que o senhor prestou aqui em nossa cidade. Cumprimentar a dona Marilza, sua esposa aqui presente, a Denise, o Vinícius, o Vitor. Tenho certeza que estão todos muito honrados pela homenagem que é feita ao senhor nesse momento. O senhor que sempre se dedicou em causas assistenciais. Ao vídeo, a leitura do seu currículo falam por si sós.
as entidades com que o senhor participou, na fundação e no crescimento dessas entidades, tanto na Associação Serviço da Providência, que é a Vila Serpro, ainda hoje presente entre nós, a AJA, ali situada, que presta um serviço essencial à nossa comunidade, a ABAL, também hoje ainda assistindo aos nossos idosos. Na vida pública, destacando aqui o projeto de lei, depois a lei que o senhor conduziu naquele momento em que Rio Verde vivia um assédio por parte de usinas de cana-de-açúcar, de instalação de usinas em todo o estado de Goiás, e a preocupação que o senhor já demonstrava com uma possível implantação de uma monocultura e o quanto isso iria afetar a nossa cidade, a exemplo do que aconteceu em outros estados. Naquela oportunidade eu pude fazer parte aqui da Câmara Municipal, na época na assessoria jurídica aqui da Câmara, e pude ter acesso aos estudos que o senhor comandou, com a profundidade com aquilo que foi feito, as assinaturas que o senhor coletou, independentemente do questionamento que se deu depois, juridicamente, se seria constitucional ou não, não é verdade? Independentemente disso, a importância que foi para despertar as atenções de toda a comunidade de Rio Verde quanto ao risco do avanço de uma possível cultura de monocultura. E isso foi importantíssimo naquele tempo, e Rio Verde pôde garantir a sua forma de produção, do modo como é, da forma diversificada como é, o que garante um desenvolvimento econômico e social e que faz com que Rio Verde desponte no estado de Goiás e no nosso país como uma das cidades mais progressivas do nosso Brasil. Muito se deve ao seu empenho e à sua dedicação naquele tempo em que participou do governo Paulo Roberto Cunha. Então, na sua vida privada, a sua dedicação às causas assistenciais, o amor ao próximo, a dedicação ao próximo, e na vida pública, do mesmo modo, se apegando às causas relevantes de nossa cidade. E agora, na sua atividade empresarial, um outro marco, que é a fundação do Silvestre Parque, um símbolo da nossa cidade em termos de turismo, um lugar belíssimo e que tem se fortalecido a cada tempo. Hoje, senhor Avelar, o senhor recebe uma homenagem muito justa e, mais uma vez, cumprimento o vereador Ubiratã pela iniciativa, assim como todos os vereadores que acolheram o projeto. Essa cerimônia, talvez tardia por conta da pandemia, que não nos permitiu realizá-la aqui a Câmara Municipal, reconhecendo os trabalhos do senhor com mais antecedência, mas que o faz agora com muita justiça. E o seu nome, senhor Avelar Macedo, que já está marcado em nossa cidade pelas ações, fica agora eternizada na comenda Avelar de Moraes Macedo. Os parabéns em nome do prefeito Paulo do Vale. A palavra está franqueada a Ademilson Lima, representando o presidente da Alego, deputado estadual Lissauer Vieira. E de maneira muito especial eu cumprimento o homenageado, Dr. Avelar Macedo, que, diga-se de passagem, um grande merecedor daquilo que acontece nesta noite. Nobres pares, vereadores, amigos, a quem eu destaco e os cumprimento na pessoa do nobre colega vereador Ubiratã, que muito feliz foi ao ter a visão e o olho clínico de observar a importância de nós criarmos tal homenagem, mas, sobretudo, também estar escolhendo de maneira muito seleta o nome daquele que fez e que continua fazendo, Dr. Avelar Macedo. Eu quero aqui, em rápidas palavras, deixar aqui os cumprimentos do nobre deputado e presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, do qual não pôde estar presente, mas trago dele o reconhecimento, o abraço, a consideração e o respeito ao senhor, devido à sua ausência, em virtude de estar hoje recebendo neste momento também uma honraria na cidade de Palmeiras como cidadão daquela cidade. E eu gostaria de dizer a todos que, em nossa visão, talvez em empreendedor, não restringe somente aquele que, com a sua visão, talvez de negócios, ou com a sua visão
em algum setor da sociedade se destaca. Empreendedor, eu diria aos senhores e às senhoras, é aquele que consegue ser um sujeito polivalente, um sujeito que tem passado. Ser empreendedor é aquele que, sobretudo, tem na sua origem o seu berço, mas tem também a sua definição de empreendedor familiar. Dr. Avelar Macedo é um homem que escreveu a sua história em todos os setores da vida, na área familiar, como um pai respeitoso, como um homem amigo, um exemplo de líder familiar, um homem que deu a sua e continua dando a sua contribuição, despertando sempre seu espírito de solidariedade, podendo reconhecer aqueles que realmente necessitam, diante de todas as atribuições que foram lhe dadas como um homem de padrão social. Avelar é um homem polivalente que se destacou no mundo dos negócios, como um homem que defendeu a agricultura em Goiás e na nossa região e que sai em todo o Brasil. Nós sabemos da sua origem como engenheiro agrônomo, como um homem que auxiliou os braços do agronegócio para que chegassem até onde está. Talvez para muitos podem ser pouco, mas somente o digo, senhores, a limitação do plantio da cana-de-açúcar para nós realmente foi um braço alto que se ergueu e um avanço que nós tivemos para chegar ao ponto de nós hoje se nos destacarmos como um grande PIB da economia nacional, para nos destacarmos como referência em tecnologias, para nos destacarmos como referência em produção de grãos, enfim, nós somos o destaque no agronegócio, fruto de um trabalho feito a 4 mãos, mas destacando também o seu trabalho, que, diga-se de passagem, é digno de ser reconhecido. Como um empresário que foi, como um sujeito que sempre criou e tratou essa cidade, eu tenho certeza como trata dos seus filhos. Eu tive a oportunidade e o prazer de estar na sua companhia durante tanto tempo, aliás, aprendendo com o senhor, com os seus feitos, com a sua paciência, mas com o seu jeito desafiador e persistente e com tanta resiliência de chegar aos resultados que obteve durante a sua vida. E graças a Deus, esta Câmara Municipal, com toda a sabedoria, teve a visão de poder entender que esta comenda empreendedora pudesse estar sendo entregue a um cidadão nascido na nossa cidade. Nós nos orgulhamos de pessoas também que chegam aqui e escolhem essa terra como terra natal, mas a felicidade é preenchida de maneira maior quando nós sabemos que você, cidadão rioverdense, recebe essa grande homenagem desta casa. Eu sei que esta casa tem o seu papel importante de poder criar projetos importantes para a nossa cidade, mas com certeza essa noite é uma noite de grande destaque que estará na memória da nossa cidade, na memória das nossas famílias, na memória dos homens empreendedores. Como dizia Haroldo Andrade agora há poucos minutos, agora nós temos um comendador rioverdense. Graças a Deus, Avelar Macedo, você agora está sendo reconhecido e escrevendo esse grande legado. Eu quero aqui então, nestas minhas rápidas palavras, deixar aqui o abraço e o reconhecimento do deputado Lissau Vieira, a você, ao senhor, a todos os nobres vereadores que aprovaram esse projeto e aqueles que ainda não participam desta legislatura, ao presidente da Câmara, Lucivaldo, que tem procurado também, com tanta maestria, fazer o seu trabalho aqui na Câmara Municipal de Rio Verde. E finalizo as minhas palavras, talvez em eventos que eu já disse, e talvez em alguns dizeres, para aqueles que especificamente são merecedores de tal. Na vida existem homens que leem livros, tem homens que escrevem história e tem outros que são a própria história. Você, Avelar, de hoje em diante já é a própria história. Boa noite a todos, muito obrigado. Nesse momento, convidamos Isabelle, Laura, Gabriel, Igor e Benito, netos do senhor Avelar de Moraes Macedo, para prestarem uma homenagem. Boa noite a todos. Hoje nós, netos do Avelar, viemos aqui falar umas palavras para ele, nessa homenagem tão merecida que ele está recebendo hoje. Então a gente vai ler um poema para o senhor, que a gente sabe que o senhor gosta muito. Ó, que saudades eu tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida,
que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despertar da existência. Respira a alma a inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado. O mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Meus 8 anos, de Casemiro de Abreu. Vó Avelar, esse lindo poema, que retrata uma infância simples e feliz, nos faz lembrar o seu amor pela vida e pela natureza. Esse amor nos inspira a sermos pessoas melhores, mais humildes e, ao mesmo tempo, tenazes, como o Senhor é, sempre correndo atrás de seus propósitos. Vô, sua dedicação com a família e com o próximo são admiráveis, bem como seu amor pela cidade de Rio Verde. Suas contribuições com a comunidade rioverdense são notáveis e dignas dessa honraria. Queremos que saiba que temos muito orgulho de sermos seus netos. Nós te amamos muito. A palavra está franqueada ao Dr. Eduardo Pimenta Martins, amigo do homenageado, que falará em nome do Rotary Clube de Rio Verde. Num ato desse, eu acho que tem que ter o testemunho do Rotary aqui, porque o Avelar significa Rotary. Nós estamos ali, vários companheiros, várias damas da Casa da Amizade, e eu estou falando em nome deles. A primeira fala minha é realmente parabenizar vocês, parabenizar essa casa, primeiro através do vereador Biratã, que foi o autor do projeto, mas vocês por estarem fazendo essa honraria e essa homenagem ao Avelar. Numa época de crise, gente, para a gente que é cidadão comum, que não participa nessa vida árdua de vocês de política partidária, a gente assiste uma crise, eu acho que sem precedentes. Uma crise econômica que não precisa detalhar aqui, onde a gente vê um mundo onde existe uma guerra fria, parece que eterna, e que sobra para nós uma desculpa, primeiro de pandemia, depois de uma guerra, e que sobra para nós de país de terceiro mundo, uma dificuldade intensa, onde a gente está vendo só aumento de tudo, onde a gente vê a inflação lá para cima e cada vez mais está difícil para o pai de família levar o leite, levar o arroz para dentro de casa. Uma crise política também horrorosa, ao nosso ver, como cidadão comum, onde tudo que a gente vê de fora nas lutas da política, e vocês assistem isso aqui todo dia, leva à desunião, principalmente nós brasileiros,
Parece que tudo que se trabalha, ao invés de unir, desune. Então, o militar briga com o civil, o rico que dá emprego briga com o empregado, o branco briga com o negro. Em tudo de religião se briga, em tudo de luta para a sociedade se briga. Então, a gente está vivendo uma crise política sem precedente. Mas o pior, gente, ao nosso ver como cidadão comum, é uma crise moral. Essa crise moral onde um cidadão de bem parece que está fora de moda. Onde você ter uma religião, você ir no domingo, no seu culto, na sua missa, é fora de moda. Onde você casar e ficar 35, 40, 50 anos casado, está fora de moda. Onde você pegar seu netinho e passear domingo e ver ele jogando futebol, está fora de moda. Onde pagar suas contas em dia, está fora de moda. Então, uma crise moral sem precedente. E aí, presidente e vereadores, vocês vêm num ato, como o nobre amigo aqui, Demilson, falou, num ato de sabedoria, homenagear uma pessoa com esses valores. Então, parabéns, parabéns em nome de cidadão comum como eu sou, em nome do Rotary Club, pela atitude de sabedoria, pela atitude de homenagear um homem com esses valores. Depois, eu acho que testemunhar desse caboclinho no Rotary. Foi falado aqui, gente, é muito mais do que foi colocado aqui. O Avelar, ele significa para nós do Rotary hoje, um dos maiores alicerces daquela casa. Nós somos um clube que estamos comemorando agora em junho, 50 anos. Ele estava lá fundando o clube e hoje ainda é companheiro que permanece em cada reunião. Um ano de Rotary, foi falado aqui, ele estava junto com o Rotary, trabalhando a fundação da nossa atual UNRV. Depois, o trabalho da Associação Joana de Anjos, através de um baile que ele e a Marilza fez, e com a renda do baile, conseguiu começar aquele projeto. Um monte de outros, mas eu queria dar um testemunho, que eu participei ativamente, que foi a fundação da Comunidade Terapêutica Nova Vida. Ideia dele. A gente não tinha nenhum projeto sério de prevenção à droga em Rio Verde. Nos anos de 90, início de 90, nós tivemos a ideia e um monte de gente chegou a criticar, porque eu e ele estava começando a ideia de trazer um projeto sério de droga para Rio Verde. Rapaz, como que vocês vão trazer um projeto? Você é católico carola e ele é espiritualista convicto. Gente, é um testemunho de vida de rotariano e de quem conviveu com esse cara. Essa diferença nunca teve. A gente teve os grupos lá do centro, nós tivemos grupos de padre da igreja, procuramos o padre Haroldo para trazer esse projeto, e esse projeto foi iniciativa desse cara. Tantos outros, e ele com 50 anos de Rotary, recentemente nós fizemos um projeto relacionado à educação, Rotary incentiva a educação, ideia dele. Porque ele trabalha no sentido da educação como literata que é, e nós levamos esse trabalho para a cidade, parcerizado com o prefeito, através da Secretaria Municipal de Educação. Gente, um testemunho assim, de coração de rotariano, não estou falando como amigo não, porque é um dos caras que eu tenho mais no coração como amigo, e mestre para mim. Mas assim, lá no Rotary, sabe como é que a gente chama ele? Incansável. A hora que esse caboclo põe um trem na cabeça, e que é para fazer, está a família dele aqui que sabe, está meus companheiros. Ele vai para cima e a gente tem que ir atrás para conseguir. Finalmente, uma palavra bem sincera e bem de coração para você, meu amigo, meu companheiro. Parabéns, cara. Você mereciste mais da conta. Você merece ser homenageado de tudo quanto é jeito, porque você é um cara do bem. O Demilson falou muito bem, empreendedor não é aquele que constrói tijolo atrás de tijolo e afirma vai dar resultado, como deu seus empreendimentos, não. Empreendedor é aquele que investe em tudo, e o Demilson falou isso, investe na família, investe nos amigos e investe na ajuda ao próximo. Parabéns, você é merecedor e nós temos o maior orgulho de ter você no Rotary Club. Para completar e agraciar ainda mais nossa noite memorável e histórica, né? Gostaria de convidar aqui
para deixar sua mensagem também a todos nós, doutor Haroldo Oliveira Andrade, ex-presidente dessa casa, que viesse aqui à frente, doutor Haroldo, deixar uma palavra, uma mensagem para todos nós, o povo presente, os vereadores, e o seu amigo aqui, Avelar Macedo. É um motivo de orgulho e de muita satisfação nessa sessão solene, onde se homenageia uma das figuras mais importantes da história rioverdense. Porque o Avelar não foi testemunha do progresso que hoje nós estamos assistindo em Rio Verde. Ele foi um participante ativo em todas as frentes de trabalho, em todos os setores do nosso município. Recém-formado na sua profissão de agrônomo, ele iniciou em Rio Verde como o primeiro moinho de calcário, iniciando aqui o plantio da soja. Foi ele também que ajudou a criar, juntamente com outros companheiros, Paulo Campos e outros, a Vila Serpro, que em Rio Verde ficava assim, olhando de lado quando aproximava o Avelar e Paulo Campos. Já vem a facada. E vinha. E essa facada ficou. Foi plantada aqui a Vila Serpro e centenas de pessoas foram ali acolhidas e tiveram um lar digno. O Avelar se preocupou em todos os setores da vida pública de Rio Verde. Até mesmo com a permissão do ilustre coronel. Nesta época, quando nós nos sentimos a insegurança de poder pegar na mão do nosso neto e sair pelas ruas, ele criou o Termas Parque, onde nós podemos ir, passear, divertir e curtir, às vezes, até a nossa velhice, juntamente com aqueles que nos são caros. Então, Avelar, você ficará na história de Rio Verde. E o vereador Ubiratã está de parabéns em homenagear uma pessoa em vida, porque depois que partir para outra dimensão, de pouco lhe servirá. E você tem hoje, com toda certeza, o carinho de toda a população de Rio Verde. Você é um empreendedor. Muito obrigado. A palavra está franqueada ao homenageado Avelar de Moraes Macedo. Boa noite a todos. Eu quero, inicialmente, cumprimentar Dr. Vinícius Campos, procurador do município e representando o prefeito Paulo do Vale. Cumprimentar o Lucivaldo, amigo de tantos anos, como presidente dessa casa. O coronel Hamilton, amigo de muitos anos, conheço há muitos anos, um exemplo de um policial dedicado à segurança de Rio Verde. É o coronel responsável pelo Corpo de Bombeiros de Rio Verde. Eu quero cumprimentar aqui meu amigo de longa data também, nosso deputado do KGL. É uma figura humilde que se destacou pelos serviços que prestam à comunidade já há muito tempo. Eu quero aqui cumprimentar meu amigo Fabiano Guimarães, lá do Instituto Federal, que vai conduzindo tão bem aquela entidade tão importante para Rio Verde.
Eu quero cumprimentar meu amigo de longa data, parente, Demilson Lima. Demilson Lima, que está representando um deputado importante de Rio Verde, que conseguiu ser um líder do estado de Goiás, presidente da Assembleia de Goiás. E eu quero, você leva um abraço a ele, que eu sei que ele viria aqui, certamente outros compromissos mais importantes, mas está bem representado pelo Demilson, que foi vereador em Rio Verde por tantos anos, uma pessoa querida na nossa terra. Eu quero cumprimentar todos os vereadores, amigos, conhecidos. Eu fico grato a todos vocês. Eu quero cumprimentar aqui a minha família, meu esteio da minha vida, em todas as oportunidades, sempre me apoiaram. Eu quero agradecer a presença de cada um membro da família. Eu quero agradecer os companheiros e amigos que vieram até aqui me prestigiar nessa noite. Mas eu quero cumprimentar, um cumprimento que eu me encho de orgulho ao falar ao Rotary Club de Rio Verde, uma entidade centenária que só dedica ao bem no mundo inteiro, mais de 1.200.000 voluntários, como nós aqui em Rio Verde, fazendo bem à humanidade. É a única instituição do mundo civil que tem assento permanente na ONU, porque ela fez parte da Constituição da ONU. Em 1945, foi a maior caravana que prestigiou a fundação da ONU, Carta das Nações Unidas. Eu quero agradecer os amigos aqui da Academia de Letras, pessoal que dedica a levar a cultura às crianças, à sociedade de uma forma geral, incentivando a leitura e tantas formas de cultura. Eu agradeço a todos os amigos que aqui vieram, muito satisfeito nesta noite de contar com a presença de vocês. Mas o empreendedorismo acompanha a história da humanidade. O empreendedor é aquele que se arrisca, é aquele que acredita num sonho e tenta realizá-lo. Então o empreendedorismo é a mola propulsora do mundo, do desenvolvimento. Então nós temos hoje um país com tanta dificuldade. Vai aquele empreendedor que tem seu sonho, muitas vezes ele desanima, ele não tem condição com tanto desafio da burocracia, falta de crédito. Mas é assim que o mundo caminha, é assim que a humanidade caminha, criando empregos, ajudando a economia, distribuindo renda. Essa é a função, mas de uma forma geral. O empreendedorismo que mais se desenvolve é aquele empreendedorismo onde tem uma base cultural e educacional muito forte. Infelizmente, o Brasil ainda não chegou nesse ponto. Então, empreendedor é um lutador, é um sonhador, mas é o que faz a economia crescer. Então, mas tudo isso só desenvolve e só cresce com a base estrutural de educação muito forte. Facilita a vida de todos os empresários e o crescimento do país. Nós, se observarmos o que representa os empresários, os empreendedores, é toda a pujança de uma economia, porque ele acredita naquele objetivo. Aí ele tem muita dificuldade, porque não tem, às vezes, companheiros preparados para ajudá-lo naquela caminhada, aonde é fundamental na história deste país, que é educação e educação e educação. E eu... Hoje aqui... era fundamental que eu falasse apenas agradecendo, nessa reunião tão importante para mim. Mas eu quero, uma das paixões da minha vida é educação. É ver esse povo, não sei se eu terei vida até lá, mais educado, escola para todos. Então este é um dos meus sonhos e eu sempre labutei pela educação. Mas eu quero voltar um pouco na história, há exatamente 140 anos, em 1882, um dos maiores brasileiros de todos os tempos,
Rui Barbosa concluiu a sua primeira proposta, reforma da educação brasileira. São dezenas de páginas, mas se nós conseguirmos sintetizar de uma forma mais objetiva possível, nós poderíamos resumir a sua obra. Quando Rui Barbosa declarou há 140 anos que era fundamental para o Brasil dar prioridade máxima à educação, quando ele disse que é através da educação que ia diminuir as desigualdades do país, que ia de resolver os conflitos sociais. Quantos anos se passaram? E o Brasil vem caminhando na educação a passos lentos, vem caminhando, mas chega o ano de 1932. Um grupo de intelectuais, dos mais conhecidos do Brasil, cria-se um movimento chamado, olha bem como que eles basearam para criar esse movimento, os pioneiros da educação nova do Brasil. O que eles queriam dizer? Era um marco naquele manifesto que o Brasil deveria trilhar para dar mais oportunidade para todos. E eles, naquele manifesto, disseram que o Brasil tinha que ser obrigatório pelo governo, pelo Estado, da educação básica, gratuita, obrigatória e laica, que só através disso que ia distribuir, dar oportunidade para todos. Isso foi em 32, mas desse grupo emergiu uma figura excepcional, chamado outro baiano, chamado Anísio Teixeira. Esse homem levou a vida inteira em prol da educação, lutando, trabalhando, escreveu 12 livros sobre educação. Esse homem deu aula em várias universidades americanas pela sua competência, jurista famoso, internacional. Esse homem criou, em 1935, a Universidade do Rio de Janeiro, a capital da República na época, a primeira universidade do Rio de Janeiro. Esse homem criou, com Juscelino Kubitschek, ele foi convidado para construir a Universidade Federal de Brasília, juntamente com Darcy Ribeiro. Esse homem, em 1950, há 72 anos, ele criou a primeira escola da América Latina de tempo integral. E ele disse que isso aí era o modelo que o Brasil deveria seguir para diminuir a desigualdade, para levar a mocidade com a educação plena. E disse, esta é uma forma de diminuir também a desigualdade. E passou-se o tempo, em 1988, eu convidei minha esposa Marilza para nós criarmos uma escola no SERPRO. Eu estava trabalhando lá com uma das figuras mais importantes que já nasceu nessa terra, amigo Dr. Paulo Campos, uma figura excepcional em todo sentido. Eu tive o prazer da sua convivência e da sua amizade. E nós construímos 300 casas para as famílias mais pobres de Rio Verde. A partir de um certo tempo, nós achamos que precisava de uma escola. Então eu convidei a minha esposa e nós fomos criar, através de uma inspiração, que nós deveríamos construir uma escola para atender aquelas crianças que os pais, eu acompanhei toda a mudança daquelas famílias, eram as mais pobres, que tinha mais filhos. Esse era um dos critérios que fosse levado para dar uma casa lá na Vila do SERPRO. E vendo aquelas crianças no bairro sem infraestrutura nenhuma, menino solto aqui e ali, nós temos que dar uma assistência a essas crianças, temos que oferecer uma escola. E assim nós criamos a Associação de Apoio à Criança Joana de Anjos. Essa instituição foi fundamental naquela época, longe de Rio Verde, era um bairro longe, muito mal visto, pela ignorância, pelo analfabetismo de tanta gente que foi para lá. Mas essa instituição cresceu,
essa instituição, ela é tão fundamental para aquela região e para Rio Verde, não só que foi, ela é ainda, porque abrigava as crianças a sair da rua, da ociosidade, para passar naquela escola, fazendo alguma atividade, 10 atividades diferentes, desde leitura, esporte, música e tanta coisa. E foi premiado em vários campeonatos, torneios que participaram. Mas aquela instituição teve gente importante que acompanhou desde o início. O Rotary Club ajudou desde o início, com força, acompanhando, levantando recursos naquela dificuldade. Eu, na época, era presidente do Rotary Club e chamei os companheiros. Foi uma ajuda total, importantíssima naquela época. O movimento espírita e tantas outras atividades que ajudaram lá. Mas tem pessoas que marcaram a sua presença, ainda marcam. Como a senhora Tânia Ferreira, aguerrida, que está lá até hoje, ajudando a coordenar aquela instituição. Alexandre Gifone, que está também ajudando desde o início, e tantos professores que moram lá, que dedicam aquela instituição com amor. Mas tem uma figura importantíssima, que participa até hoje por mais de 20 anos. Escuta bem como é que é o mundo, gente. Uma pessoa que não tinha vínculo nenhum, ela compareceu lá e está comandando a instituição com pulso forte, no comando, com a dedicação plena, e os resultados são excepcionais. Não esqueço de um dia, uma senhora, pregadora espírita, fazendo uma palestra na instituição, ela disse: isso aqui, se encaminhar uma pessoa na vida, já cumpriu o seu papel. Mas essa instituição, por mais de 33 anos, mais de 5.000 adolescentes já passaram por lá. A senhora Vanusa, que tanto tempo está naquele comando. É impressionante a dedicação, o carinho que ela tem para aquela instituição, para aqueles jovens. Então, mais de 5.000 passaram por lá. Essas crianças, gente, não tinha onde ir, os pais trabalhando, foram encaminhadas. E eles falam com orgulho, há muito tempo eles enchem o peito para falar. Raríssimos casos de adolescentes que desviaram do caminho e foi para o vício, o mundo do crime. É um resultado excepcional. É um resultado que deve ser exposto, que deve ser exemplificado pelo Brasil afora, dos bairros mais carentes, e a inclusão social realmente funciona. Agora nós olhamos por outro lado, um paradoxo deste país, onde o IBGE, cada ano ele faz a sua publicação de mortes de jovens no Brasil, 19 a 29 anos, chega a 35 a 40 mil por ano. Isso é uma tragédia nacional, vocês podem ter certeza absoluta que eles não tiveram oportunidade, como tiveram aqueles estudantes, aquele jovem lá na Joana de Anjos e outras instituições similares pelo Brasil. Aí, diante desse exemplo, eu resolvi escrever um livro contando essa história do SERPRO e dando uma sugestão para o Brasil, modéstia à parte, da vivência, da experiência de resultados concretos. Um exemplo que deve ser divulgado. Como que pode uma instituição chegar a um resultado tão importante desse? Eu resolvi escrever um livro contando essa história e dando uma sugestão. A Dança dos Bambuzais, início de agosto eu vou lançar em Rio Verde. Conta todos esses fatos, mas a minha experiência resumiu em 2 grandes pilares, que é uma sugestão. Outras sugestões, outras ideias tem que surgir para melhorar a história, a vergonha da educação nacional. E
nesse primeiro pilar, nessa primeira coluna, eu acho que os três poderes da República é questão de decisão política, governo federal, estadual e municipal, tem que dobrar o salário dos professores do ensino fundamental. Este é o primeiro grande passo. Dobrar o salário dos professores dentro de um ano, como a simulação que eu fiz nesse livro, por 3 parcelas, dentro de um ano, dobrar o salário. Mas, em contrapartida, o governo, a Secretaria de Educação de todo o Ministério, exigir dos professores e oferecer os mais diversos cursos no aperfeiçoamento daqueles mestres que vai transmitir para aqueles jovens o futuro deles. Então, é fundamental isso aí, com reciclagem, com concursos internos, mas eles só terão um aumento real de salários se merecerem, através da meritocracia, pelo estudo, pelo desenvolvimento, pelo aperfeiçoamento da sua competência como professor. Um outro pilar que eu acho fundamental, tem que construir escola. Essa é uma ideia diferente de todo o Brasil. Construir escolas na periferia urbana do Brasil, escola de tempo integral. Na periferia mais pobre, onde há maior densidade populacional. Essa escola vai começar a mudar a realidade de uma região, de um bairro. Aquelas crianças ali, aqueles adolescentes ali, na sua formação de caráter e cidadania, eles vão espalhar luzes pelos pais, parentes, pelo todo o bairro. É como se fosse um farol iluminando aquela tragédia social que nós vemos por todo lado. Então, tem que se construir a ideia que está no livro, construir 400 escolas para o Brasil. 400 escolas. Aí a pergunta vem, mas com que recursos? Os recursos foram os mesmos exemplar dos maiores movimentos social, de cidadania, de humanismo, que os empresários do Brasil. O governo fez sua parte, o governo federal, dando aqueles recursos para amenizar o desemprego e a fome, em parte do sofrimento. Mas, como o Brasil inteiro não estava realmente preparado pela pandemia, ninguém aqui já achava que isso era tão grave assim. Não estava preparado. Mas os empresários do Brasil inteiro fez um movimento coletivo e assistiu, construíram hospitais, planejaram construção de dezenas de UTIs, aparelhos, remédios, alimentos, tudo. Foi um mutirão sem precedente de humanismo. Então, é questão de decisão política. Se tiver um governo que tem dedicação, que tem priorizar a educação, eu tenho certeza, dando o exemplo, que os empresários caminham juntos. Isso, o custo de 400 escolas, hoje mais ou menos em 10 bilhões de reais. 10 bilhões, isso não é nada para o conjunto do empresariado do Brasil, envolvendo todo empresários dos mais diferentes níveis, para que eles possam, na segunda, combater essa doença mais grave, mais antiga do Brasil, o analfabetismo. Eu tenho certeza que eles atenderão um pedido e nós começaremos a mudar a história. Quando nós vemos no Brasil hoje, com 40% das pessoas, segundo o IBGE, 40% das pessoas com mais de 25 anos não têm um ensino primário. Esta é a realidade do Brasil. Agora, quando o Banco Mundial e o IBGE fala que nós temos 54 milhões de pobres, nós temos 54 milhões de pobres vivendo com $5 por dia.
e que nós temos 14 milhões de miseráveis abaixo da linha de pobreza, vivendo com $2. Isso é muito triste. Isso é uma consequência que já vem de longe, desde a escravidão, vem caminhando, não teve um presidente nenhum, até hoje, os 37 que tivemos, que deu prioridade, como dizia o grande jurista Rui Barbosa, não tivemos prioridade. Hoje está aí a sociedade, triste de ver o quadro em que encontramos, mas a prioridade nunca foi educação. E eu fico aqui imaginando que seria cercar, que não dê mais continuidade a essa miséria que já vem por tanto tempo, criar um projeto nacional verdadeiro, com prioridade absoluta da educação. E eu concluo aqui, seguindo aqui, mostrando para vocês a relação de um provérbio chinês muito popular. Se os teus projetos forem para um ano, semeia arroz. Se for para 10 anos, planta uma árvore. Se forem para 100 anos, investe em educação de qualidade, escola de tempo integral na periferia do Brasil. Eu quero aqui agradecer a todos vocês. Eu quero aqui agradecer ao amigo meu de tantos anos, Lucivaldo. Quero agradecer a todos vocês aqui, que estão me honrando com as suas presenças. Fabiano, lá do Instituto Federal, que tão bem conduz, como eu disse agora, aquela instituição, e tantos amigos. Eu gostaria aqui de agradecer os vereadores. Muito, muito mesmo. Vocês me proporcionaram um dos dias mais felizes da minha vida hoje. Eu levarei para o resto da minha vida a lembrança desta noite, desta homenagem. Mas eu queria fazer um agradecimento especial ao vereador Biratã. O Biratã eu o conheço há muito tempo, desde a adolescência. O pai dele, amigo nosso, um trabalhador, um correto, um sincero. E ele soube absorver todos predicados de honradez do pai, na sua luta, na sua vida, estudando, esforçado, fez a carreira militar, seguiu a carreira militar. Estou procurando, sei. Amigo de tantos anos, eu conheço grande parte da sua vida, da sua luta. Ele seguiu carreira militar, depois ele optou pela carreira política. Aqui é um exemplo de um político. Eu não estou desmerecendo ninguém, mas eu sei de pessoas que me informam da sua luta dia e noite para amenizar, para atender a sua região, Vila Promissão e adjacência que você representa. A resposta, o agradecimento veio das urnas, foi o mais votado de Rio Verde. E muito obrigado, viu? A minha família, a minha querida esposa e a toda a minha família, filhos, netos que estão aqui, meu esteio da minha vida, em todos os momentos, um apoio integral, uma amizade total. E eu sou muito grato a Deus por ter essa família. Todos os amigos que vieram até aqui, agradeço muito. Mas eu estou esquecendo de uma coisa. Agradecer a Deus, que deveria ter iniciado com isso. Mas nós enfrentamos uma pandemia que matou milhões de pessoas pelo mundo afora.
Essa pandemia destruiu grande parte da economia, principalmente os países de desenvolvimento mais pobres, uma tragédia mundial. Então, mas nós estamos aqui todos vivos, saudáveis, temos que agradecer muito a Deus, mas nós não podemos esquecer dos heróis anônimos, que estão enfiados nos laboratórios, dia e noite, sacrificando a sua vida pessoal, da sua família, em busca de remédio, de vacinas para a humanidade, os cientistas do mundo inteiro. Isso é importante, gente. Pessoas que dedicam a vida para salvar seu semelhante. Eu queria encerrar agradecendo a todos vocês pela paciência e pelo apoio que me deram hoje. Eu sou grato a todos vocês. Muito obrigado. Mas, enfim, é uma noite memorável. Estava marcado para 24 de março de 2020. Já estavam impressos os convites, né? Tivemos que desfazê-los e marcarmos agora essa justa homenagem. E quando esses convites chegaram na comunidade rioverdense, vários dos senhores aqui presentes, as pessoas me encontravam em diversos locais e até me ligaram dizendo parabéns pela a sua iniciativa. Mas eu quero dizer que a iniciativa foi nossa, mas essa Casa de Leis aqui aprovou por unanimidade os 21 vereadores. Mas tamanha é a responsabilidade dessa justa homenagem. E eu quero dizer para o senhor Avelar, eu disse o seguinte, eu ensaiei tanto esse discurso em 2020, ensaiei agora e disse para me ajuda a escrever. E aí acaba que eu não dou conta de ler e aquilo tudo que eu treinei também ficou. De tamanha a sua importância para esse evento, para as futuras gerações, e chama a atenção aqui dos meus colegas vereadores, que hoje estamos criando, foi criada e hoje ela está sendo, digamos, levando ao público, ao conhecimento do público, essa homenagem que eternizará, como bem dito aqui pelos oradores que me antecederam, eternizará a vida dos futuros moradores de Rio Verde, os futuros empreendedores, os futuros empresários, e aquilo, o empreendedor não é só aquele, o empresário que vem para cá, ou que é daqui, que adquire, que constrói, que faz gerar emprego e renda para esse município. O empreendedor é aquela pessoa com a sua visão, com o seu caráter, com a sua boa vontade. Tá? E por último, eu vou ser bem breve nas minhas palavras, até pela emoção que me toma conta, cumprimentar toda a sua família e agradecer pelo carinho, pela amizade que eu tenho com eles, cumprimentar a dona Marilza, cumprimentar o Vinícius, a Denise, o Vitor, tá? Estendo meus cumprimentos às noras e aos netos também, tá bom? Sintam-se virtualmente abraçados por mim. Senhor Avelar, não tem palavras para dizer, viu? Tamanha emoção que eu estou sentindo nesse momento. E dizer que esse poder se sente honrado em criar essa homenagem, como bem dito aqui, eu não quero ficar sendo repetitivo, até pelo tardar da hora, criar essa homenagem, até um pouco tardia, mas ainda em tempo e em vida. Tá? E falando em vida, senhor Avelar, para encerrar minhas palavras, viva a vida e parabéns ao senhor por tudo que o senhor fez para o município de Rio Verde. Hoje, a partir de agora, o nome Avelar de Moraes Macedo é uma comenda do município de Rio Verde, um dos municípios mais importantes do país. Tá? Então, parabéns e obrigado por ter emprestado o seu nome para nós criarmos essa comenda, essa homenagem. Tá? Muito obrigado pela presença de cada um dos senhores aqui. Um forte abraço, sinta-se todo abraçado por mim, viu? Obrigado. A gente entende, né, as emoções de todos, do vereador Sargento Biratã, líder de governo, acostumado a falar à tribuna, né? Mas realmente nós estamos aqui prestes a encerrar a sessão, mas confesso a todos os senhores que é uma sessão
que não sentimos vontade de encerrar, viu, Avelar? De tamanha grandeza, de tamanha importância para todos nós, viu, Fabiano? Pode ter certeza que estamos todos muito felizes com as presenças, com as falas, com as emoções. Isso é o sentimento de todos os vereadores. Alguns não puderam estar presentes, nos representando em outros eventos. A Câmara sempre solicita a representação dos vereadores, mas pode ter certeza que o carinho dos 21 vereadores dedicado à comenda e à eternização desta noite. Então vamos lá. Não havendo mais, agradeço as presenças dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, homenageados, a imprensa, pública em geral. Convoco para a próxima sessão solene do dia 18 do mês de maio de 2022, às 19 horas, na sala da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, e declaro encerrada a presente sessão solene.